A gente inicia a edição de hoje contando que os agentes da Polícia Federal começou a ouvir hoje os investigados no caso envolvendo o escândalo do Banco Master. Ao vivo, da capital federal, Janaína Camelo é quem tem as informações. Janaína, que bom falar com você nesta segunda-feira aqui de São Paulo. Quero ouvi-la sobre essas informações. Com vários depoimentos, há uma expectativa sobre novas revelações? Ótima tarde a você. Muito boa tarde, ótima tarde para você, Bruno, para todo mundo que assiste a gente agora aqui em tempo real. Muita expectativa do que pode ser revelado nesses depoimentos, né? São 8 depoimentos ao todo que serão colhidos entre hoje e amanhã, parte por videoconferência. Hoje todos os depoimentos são 4 ao todo hoje, todos por videoconferência. E amanhã 3, serão 4, um por videoconferência e 3 deles presencialmente no Supremo Tribunal Federal, né? Mas tudo está sendo ali, tá acontecendo essa oitiva tudo no âmbito do STF, né? Está sendo colhida por uma delegada da Polícia Federal, mais nas dependências do Supremo Tribunal Federal. Hoje de manhã foram ouvidos 2 executivos, Bruno. Às 8 horas da manhã foi ouvido Dário Osvaldo Garcia Júnior, ele era diretor de Finanças e Controladoria do BRB, foi investigado e depois foi afastado do cargo logo depois que essas investigações começaram. Foi ouvido também o André Felipe de Oliveira Seixas, ele é dono da Tirreno Consultoria, que é alvo dessa investigação toda, porque o Banco Master teria comprado carteiras de crédito falsas dessa consultoria Tirreno e vendido essas carteiras de crédito sem lastro nenhum para o BRB, gerando essa fraude no sistema financeiro de mais de 12 bilhões de reais. Agora, daqui a um pouquinho, vai começar o depoimento do Henrique Souza Silva Pereto. Ele também é executivo da Tirreno Consultoria. E logo depois, Alberto Félix de Oliveira. Ele é superintendente executiva de tesouraria do Banco Master. Esses são os 4 depoimentos de hoje. E amanhã serão 3 presencialmente. Vai ser ouvido o Robério César Bonfim, ele é superintendente de operações financeiras do BRB, Luiz Antônio Bu, ele é diretor de compliance do Banco Master. Inclusive, no caso do Luiz Antônio Bu, tem aquela história envolvendo o jatinho, do qual o Toffoli pegou uma carona para assistir a final da Libertadores em Lima, no Peru, no ano passado. Foi no jatinho do advogado do Luiz Antônio Bu. Também vai ser ouvido amanhã o sócio do Banco Master, o Ângelo Antônio Ribeiro, esse vai ser por videoconferência, e também Augusto Ferreira Lima, também executivo do Banco Master, às 16 horas. Lembrando que Daniel Vocário, que é dono do Banco Master, já foi ouvido no final do ano passado, e também Paulo Henrique Costa, que era o diretor do BRB, o diretor-geral do BRB, ele também foi afastado depois que essas investigações começaram. Lembrando que todas essas audiências, esses depoimentos foram autorizados pelo ministro Dias Toffoli, porque esse caso está nas mãos dele, né? Tem ali uma grande polêmica envolvendo decisões consideradas atípicas por parte do ministro, inclusive com relação até esses próprios depoimentos, porque inicialmente eles estavam marcados para acontecer no período de 6 dias, o ministro determinou que só em 2 dias a Polícia Federal deveria ali colher esses depoimentos. Também houve ali questões envolvendo os peritos, né, que teriam acesso a todas as provas que foram colhidas durante a investigação. O ministro, ele nomeou, ele mesmo ali, decidiu quem seriam os peritos da Polícia Federal que poderiam ter acesso a essas provas. Ele limitou em 4 peritos apenas ao todo. Hoje, o diretor-geral da Polícia Federal, inclusive Andrei Rodrigues, já disse que esses peritos já tiveram acesso a todas essas provas. Na verdade, é um material que aí depois desse material vai ser estudado, né, vai ser periciado, então provas podem ser elaboradas, provas científicas. Então, Bruno, é isso. Depoimentos estão acontecendo neste momento e amanhã serão retomados. Com você. Gente, ainda aqui, Janaína, sobre essa ação do ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da Suprema Corte, também que saiu em defesa do ministro Dias Toffoli. O que ele disse? Pois é, pela segunda vez durante essa polêmica toda envolvendo o Dias Toffoli, no caso do Banco Master, o decano da corte se pronunciou, a favor do ministro Dias Toffoli. A gente tem na tela, Bruno, uma publicação do ministro Gilmar Mendes, ele publicou há pouco nas redes sociais, dizendo que o ministro Dias Toffoli tem uma trajetória pública marcada pelo compromisso com a Constituição, com o funcionamento regular das instituições, que no exercício da jurisdição, a atuação dele observa os parâmetros do devido processo legal, que foi objeto de apreciação da PGR,
que reconheceu a regularidade da sua permanência no caso, né? No caso do Banco Master. E o ministro segue dizendo que a preservação da independência judicial e o respeito às instâncias institucionais são condições indispensáveis para o diálogo republicano e para a confiança da sociedade nas instituições. Essas foram as palavras do ministro Gilmar Mendes nessa segunda-feira. Já havia também se pronunciado a favor do ministro Dias Toffoli na semana passada, assim como o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, também defendeu a atuação do ministro Dias Toffoli nisso. Bruna, com você. Eu vou repercutir esse assunto com os nossos comentaristas. Já voltamos a conversar. Janaína Camilo, ao vivo da Capital Federal nesta segunda-feira. Vamos ouvir também e receber os nossos comentaristas, recebendo hoje aqui Mano Ferreira, aqui de São Paulo, e Acácio Miranda também, essa dupla aqui em tempo real na Jovem Pan. Quero começar com a análise de Mano Ferreira. Quando vem uma nota do ministro Gilmar Mendes, que é um dos mais antigos da Suprema Corte, essa nota é vista como quase uma ginástica para fazer uma defesa de um integrante do Supremo Tribunal Federal? Pois é, Bruno Pinheiro, ótima tarde para você, Acácio, toda a nossa audiência aqui na Jovem Pan. É impressionante prestar atenção no seguinte: a possibilidade de regulamentação de um código de conduta que é proposta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e tem o apoio, inclusive, de entidades como a OAB, regulamentaria, inclusive, a forma de comunicação entre ministros e sociedade. A gente vem, nos últimos anos, se acostumando com declarações de ministros a qualquer momento sobre qualquer assunto, inclusive por meio de redes sociais. Mas veja só, se nós temos um caso como o do Banco Master correndo no Supremo Tribunal Federal, é possível que venhamos a ter, em algum momento, a necessidade de análise por parte dos ministros da Corte de forma colegiada a respeito do andamento processual. Então, não é adequado, portanto, que o ministro Gilmar Mendes, que pode vir a precisar fazer parte da averiguação desses fatos nos autos do processo, se manifeste de forma antecipada por meio de redes sociais sobre um caso como esse. É aquela situação em que, para fazer a defesa corporativa de um colega, mais uma vez, acaba-se havendo uma espécie de atropelo aos ritos e ao decoro adequado de ministros da Suprema Corte e de membros do Judiciário de forma geral. Seria muito importante para que a gente possa, aí sim, recuperar a confiança da sociedade nas instituições, que juízes voltem a falar por meio dos autos e não ao tempo inteiro tentando, inclusive, fazer defesas não solicitadas de companheiros da Corte. Ainda sobre esse assunto, quero ouvir também as análises do Acácio Miranda, que está conosco nesta segunda-feira. Acácio, quero ouvir de você o seguinte: quando vem uma nota do ministro Gilmar Mendes, que é um dos mais antigos da Suprema Corte, ele quer passar um tom de que está tudo funcionando e que os outros ministros também estão concordando com essas ações do ministro Dias Toffoli, que não precisa ter um afastamento, que o mais antigo está assinando embaixo essas ações? Seria isso, Acácio? Bruno, boa tarde a você, boa tarde ao Mano e boa tarde especial à nossa audiência. Quando o decano do Supremo Tribunal Federal vem a público trazendo uma nota como essa, ela evidencia, a partir das circunstâncias atuais, duas coisas. Primeiro, há um racha no Supremo Tribunal Federal, porque as declarações do decano Gilmar Mendes não condizem com as declarações do atual presidente, o ministro Edson Fachin. Enquanto um faz uma defesa intransigente do ministro Toffoli, o outro, um pouco em cima do muro, diz que há necessidade de autorregulação do Supremo Tribunal Federal sob pena de, não havendo esta autorregulação, um outro órgão, uma outra entidade fazê-lo. E essa ruptura decorre das circunstâncias atuais. O Supremo, e eu sempre faço essa comparação e acho super válida, está nos holofotes já há alguns anos. Nós sabemos hoje, a população em geral hoje sabe quem são
os atualmente 10 ministros do Supremo Tribunal Federal e sabe quem é o provável 11º ministro. Isso mostra uma maturidade da população brasileira, isso mostra uma maturidade institucional do Supremo, mas também mostra que o nosso judiciário, o órgão máximo do nosso poder judiciário, foi alçado a um protagonismo que não condiz com a reserva e com as reticências através das quais o judiciário deve haver. Então, essa ruptura é exatamente nesse sentido. Uma defesa institucional de um, defendendo a instituição e os seus preceitos, e o outro defendendo os seus colegas diante de um ataque público muito motivado, verdade seja dita. E ainda sobre essa exposição, estamos em um ano de Copa, um ano de futebol. Eu imagino que as pessoas sabem muito mais quem são os ministros da Suprema Corte do que os jogadores da seleção brasileira. Porque ficou muito conhecido, tem muita repercussão, você conhece muito mais quem são os 11 integrantes da Suprema Corte. Acácio Miranda, Mano Ferreira, já voltamos a conversar.